Bom dia, gente querida de paz e bem. Um bom e abençoado domingo para todos e todas. Assim desejo mais uma vez e sempre. Neste terceiro domingo na Quaresma, eu gostaria de que a gente tivesse conversando sobre essas dimensões profundas da espiritualidade, né? Da Quaresma, ou melhor, na Quaresma, do sentido de oração, o sentido de jejum, o sentido da caritas, né, que transcende a dimensão de esmola, né, como às vezes é colocado, ou mesmo de uma caridade, né, quase que pena. Mas essa dimensão, a radicalidade do termo caritas como amor compassivo, amor misericordioso, mas os contextos da história me pedem que eu trate mais uma vez, como fiz no domingo passado, trate de questões da esfera da religiosidade, da religião, das doutrinas religiosas. E por essas coisas próprias da vida, né, nós vamos ver que à medida em que eu trato dessas questões religiosas, eu toco por negativo, como um filme fotográfico, em que o que é positivo aparece, né, e negativo aparece como positivo, eu possa, de uma forma enviesada, revelar para vocês o sentido próprio desse tempo de Quaresma, esse tempo quaresmal. Mas antes que a gente inicie a nossa roda de conversa, né, em que vamos tratar sobre doutrinas religiosas e chegar, tocar de forma sutil, mas não menos impactante, nas dimensões da espiritualidade profunda, que é comum a todos nós, a todo ser humano. Eu peço que você que não é inscrito ainda no canal Paz e Bem, se inscreva. Curta esse vídeo, compartilhe com outras pessoas. Isso ajuda demais a divulgar o canal Paz e Bem. E se você puder e você quiser, faça a sua assinatura solidária. Nós não temos membresia, né, para a manutenção do canal, porque não queremos criar essa dimensão de membresia que sempre cria, né? Os membros recebem em primeira mão, os membros têm essas regalias. Então, como a gente não quer manter sempre o conteúdo para todos e para todas, a gente não tem membresia. Isso é até uma cláusula pétrea, né, do Mauro, que a gente concorda plenamente. Então, como é que a gente mantém o canal? Através da sua assinatura solidária. Se você quiser, se você puder, faça a sua assinatura solidária. E quem é assinante, né, as assinantes, os assinantes, desde já nosso muito obrigado, nossa gratidão. Tá? Mas vamos à nossa roda de conversa de hoje. Carl Gustav Jung, da psicologia analítica, citou, certa vez, que o contrário do amor era o poder, e não o ódio. Essa visão é impactante, né? Porque quando a gente pensa a contrário de amor, é ódio, e não poder. Mas eu acredito que quando ele falava de poder, ele falava de domínio. Ele falava desse poder que esmaga e destrói o outro. Porque aí não é o reverso do amor mesmo, né? Porque o amor pressupõe a existência desse outro, a quem eu possa amar.
Porque o ódio mesmo é um afeto. Esse outro que eu odeio, ele existe, ele está ali na minha presença. Mas se eu quero dominar, eu pressuponho que eu tenho que aniquilar esse outro. E aí, nem ódio eu tenho mais por ele, né? Ele vai deixar de existir para mim. Então é nessa chave do domínio, como contrário ao amor, que a gente vai ver que essas doutrinas religiosas, elas vão, né, como eu coloquei no passado, elas vão se afirmando ao longo da história, né, como uma marcha mesmo, adquirindo em cada tempo uma veste diferente, né? E uma dessas vestes é o imperialismo. Daí, né, a doutrina do domínio manifesto, que quando a gente vai estudar, né, no seminário, na nossa formação, isso é uma nota de rodapé, né, em um livro sobre doutrinas do século XIX, teológicas do século XIX, mas que hoje ganham relevância na medida em que, particularmente, igrejas evangélicas, neopentecostais dos Estados Unidos, retomam essa ideia arcaica, retrógrada, do século XIX e lançam como base para a ideia de que o domínio, né, particularmente na América Latina, lembram da doutrina Monroe? Pois bem, Big Stick, não é? O grande cacetete, grande cacete para colocar, né, sobre os outros países. A célebre frase do James Monroe, né, presidente dos Estados Unidos: a América para os americanos do norte. Né? Porque se um país foi ungido, e aí a gente vai ver essa doutrina religiosa, né? Se um país foi ungido, né, e aí a comprovação se dá ao longo da história, né? Assim eles liam a história americana, né, como uma grande reedição do Antigo Testamento, né? Um povo perseguido pelo cativeiro da realeza faraônica inglesa, que saiu atravessando o Mar Vermelho do Atlântico, guiado pelos seus Moisés, né? Chegando a essa terra, encontrou uma terra fértil onde corre leite e mel, mas que era habitada por outros povos. Então, a gente não vai, não é, chegar e conversar com esses outros povos e pedir com licença, porque a gente quer conviver com vocês, a gente tem que aniquilar vocês, tem que matar vocês, matar esse povo. E assim foi feito, né? Foi feito para a ocupação dessas famílias, nas suas 12 tribos, na verdade 13, né? Mas são detalhes. As 12, 13 tribos dos Estados Unidos, que de repente se emancipam, né? Formam um reino. Esse rei é ungido, né? Um novo Salomão, um novo Davi, né? Washington, os pais da pátria. Né? E esse povo, ele vai viver um conflito. Vai haver uma divisão entre reinos do sul e do norte. Como aconteceu, né? No Antigo Testamento. Entre as tribos de Israel e de Judá. Mas aí o que é que acontece? A guerra, o conflito, se dá, mas diferente.
né, do que havia acontecido, aquele povo de Israel infiel, Estados Unidos sai unificado. Né? E essa unificação é a prova da eleição de Deus a esse povo. E se Deus elegeu esse povo, quem sou eu, né, para dizer que Deus manifestou um destino glorioso para esse povo? E qual o destino glorioso? De um lado, levar o evangelho, a verdadeira fé, para todos os povos, particularmente para grupos, né, na América do Sul, em que havia uma falsa fé católica. Uma falsa fé católica. Que esse povo precisava, né, receber a verdadeira fé, que era, né, cultivada, cuidada nos seminários americanos. E aqui, inclusive, os missionários, né, da igreja episcopal, que vieram para o sul do país. É desse tempo a ideia da vinda para cá. Destino manifesto, né? Mas esse destino manifesto, ele é, e aí bem percebeu o James Monroe, né, presidente americano, que era também um interessante, né, argumento, um interessante subsídio para a implantação também, não só religiosa, mas também política. Né? Não vamos deixar que esse povo, esses povos, além do reino escolhido, caia, né, sob o domínio de príncipes estrangeiros, do faraó, dos babilônicos, dos assírios da Europa. Né? Então era preciso proteger esse povo, guardar esse povo, fazer esse povo seu. O caso mais clássico dessa doutrina, levada à última consequência, foi o Panamá, não é? Em que um grupo guerrilheiro lá no Panamá se organizou e que os Estados Unidos bancou, né? Botou armas e, inclusive, fez a bandeira, tudo, criou a Constituição e aprovou a intervenção lá no Panamá. E, em troca da ajuda pela independência do Panamá, 100 anos, né, de uso do canal, construído pelos americanos. Né? Então, por muito tempo, aquela área ali do canal foi uma área de território americano, dentro do território do Panamá. Os Estados Unidos, a sua bondade, porque é um povo eleito, ajudou o Panamá a se independer e, em troca, né, recebeu esse prêmio, merecido prêmio, né, de domínio daquela área por 100 anos. Bem, é assim que é a doutrina Monroe. A doutrina de América para os americanos do Norte. América, ali sobre... se sair um pouco da linha, se tentar alguma coisa, a gente tem o nosso poder de veto, nosso poder político, nosso poder econômico, nosso poder de império, nosso poder para intervir. Né? E, caso não seja do nosso interesse não intervir, a gente não intervém. Depende das circunstâncias. Não são princípios, são circunstâncias. Gente, eu estou falando de religião. Isso é religião. É o domínio. O contrário do amor.
Assim também fez os sionistas, né? Porque como lembrou Breno Altman, certa vez, o que é a doutrina, né, do Messias dentro do judaísmo? Ora, é preciso vir o Messias da linhagem davídica, né, e Davi, tá? Aquele que matou Urias, ficou com a mulher dele, né? A violentou e que, bem, ele é ungido, né? Quem sou eu para dizer que Davi não é aquele de onde vai partir o Messias, né, de Israel. É a linhagem dele que vai nascer. Então, esse Messias, ele virá e vai estabelecer aqui o reino messiânico de Davi. Mas isso é a tradição, tá? Tradição rabínica, a tradição de como, não é, o judaísmo pensou essa era messiânica. Mas o que é que fez os sionistas? Como bem disse Breno Altman, inverteu a lógica. Eles, que na sua grande maioria eram ateus confessos, né, e, nesse sentido, contrários eu estou falando do ateísmo do século XIX, tá? Abertamente contrários à religião como forma de atraso e de domínio e contra a emancipação, né, do pensamento, esses sionistas viram na religião judaica uma oportunidade bem interessante para, né, confirmar sua tese de um Estado judaico. Disseram, não, a ordem é o contrário. A gente precisa implantar na Terra um governo davídico, né, de Davi, para que o Messias venha. A gente precisa criar um Estado, Israel, e aí, a partir daí, a gente vai acelerar o processo da vinda do Messias. Isso é a base da doutrina neopentecostal e pentecostal daquilo que é conhecido como dispensacionalismo, ou seja, é a confirmação da que as promessas feitas ao povo, né, de Israel bíblico vai se afirmar no Israel agora, no Estado de Israel implantado. Isso pode parecer uma tremenda loucura, mas é a base desses argumentos que, como bem disse Marx, né, a ideologia ela é lacunar, né, é cheia de espaços meio sem sentido que você vai colocando algumas coisas e para que se faça sentido. Então, Estados Unidos, terra escolhida, Deus, para manifestar, né, o domínio sobre a terra, particularmente sobre a América do Sul, a América Latina, a Israel, né, Estado de Israel, onde nesse Estado está sendo organizada vinda messiânica. E aí você imagina a força, né? Esse povo está colaborando para que o Messias venha. E ele vai vir, porque o Estado de Israel é a salvaguarda deles. Os cristãos, muito interessante, né, que
para os cristãos, Israel, a pessoa usa a bandeira de Israel porque ela é cristã, porque, nesse sentido, isso acelera também o dispensacionalismo, tá? Acelera também a segunda vinda do Messias, né? O Apocalipse, a parousia, daqui a 10 anos, 5 anos, né? Há um debate em curso, porque eu estou fazendo ironia, tá? O Apocalipse não tem nada a ver com isso, não é parte dessa loucura, mas, como eu disse, a ideologia religiosa, ela vai colando fazendo a bricolagem desse mosaico grotesco. Mas a gente conhece a árvore pelos frutos, né? E o que é que isso tem produzido, gente? Isso tem produzido morte. E a morte produz em nós a perplexidade da nossa condição humana. A dimensão de que nós somos pó e nada, um planetinho insignificante, uma estrela de quinta grandeza, numa galáxia entre outras bilhões de galáxias. Nada. O povo se segurando. Como eu sempre coloquei, o povo segurando e investindo a libido, e a libido é energia vital, tá? É algo que objetivamente não leva a canto nenhum. Não produz vida, não produz nada de... somente morte. E essas pessoas se seguram nisso como uma tábua de salvação diante da fragilidade dos impactos da vida como ela é, a partir dos interesses econômicos, militares, geopolíticos. E as pessoas investem nisso. Como eu digo, a sua libido. Fazendo com que outras pessoas restringam a sua libido. Porque se liberar, vai ser impactante. Então, sigamos nesse tempo na Quaresma, trazendo à memória a poesia. Quero fazer hoje não uma bênção, mas uma oração. Um poema, oração. Letra e música de Mercedes Sosa e Leon. Eu só peço a Deus. Eu só peço a Deus que a dor não me seja indiferente, que a morte não me encontre um dia solitário, sem ter feito o que eu queria. Eu só peço a Deus que a injustiça não me seja indiferente, pois não posso dar a outra face se já fui machucado brutalmente. Eu só peço a Deus que o genocídio em Gaza não me seja indiferente. Ele é um monstro grande e pisa forte toda a pobre inocência dessa gente. Eu só peço a Deus que a mentira não me seja indiferente. Se um só traidor tem mais poder que um povo, que esse povo não me esqueça facilmente, sem anistia. Eu só peço a Deus que o futuro não me seja indiferente, sem ter que fugir desenganado para viver uma cultura diferente.
Que Deus nos abençoe. Até o próximo vídeo.